Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia para expor a Palavra de Deus. E para isso eu peço licença para entrar em sua casa e falar um pouco contigo a respeito da Bíblia Sagrada, a respeito da Palavra de Deus. Eu peço que você nunca esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Eu peço que você comente, compartilhe, para que assim nós possamos ir interagindo e que também esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e possa abençoar a vida de outras pessoas, assim como estará abençoando a sua. E você que é novo, eu peço encarecidamente que você se inscreva em nosso canal, clique aí no sininho das notificações, para que assim você venha fazer parte desta família que já vai passando aí dos seus 140 membros. Então eu peço que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e que você clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo e assim você venha fazer parte desta família de Cristo que já vai passando aí dos seus 140 inscritos aqui neste canal, para que assim a palavra de Deus possa ser propagada. Então, dito isto, eu peço que você que esteja aí com a sua Bíblia, aí do outro lado, eu peço que você abra comigo, na sequência aí de nossas exposições, no Evangelho segundo São Marcos, agora no capítulo 2, em sua primeira perícope, a partir do versículo 1 até o versículo 12, que diz da seguinte maneira: Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disseram-lhe: Por que arrazoais? Ou disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim, ou jamais vimos tal coisa assim. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Eu peço que você que esteja aí do outro lado, incline seu rosto agora nestes momentos comigo e vamos orar e pedir que o Espírito Santo ilumine a interpretação deste texto e que nós possamos compreender. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença e na Tua presença permaneceremos para sempre. Amado Pai, é no nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, que nós pedimos, Pai, que o Senhor ilumine a interpretação deste texto, Pai, que possamos chegar à aplicabilidade correta, Pai, que possamos ensinar os nossos irmãos através da exposição clara, Pai, coesa, pura e simples das Sagradas Escrituras. E por isso, Pai, eu peço que o Senhor nos ilumine através da exposição da Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Pois bem, amados irmãos, estamos aqui com esse texto, Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 12. E nós vamos tratar hoje da cura de um paralítico que Jesus curou ali na vila de Naum, na cidade de Cafarnaum. Mas antes de entrarmos, propriamente dito, à exposição deste texto, eu gostaria de citar o irmão Champlin. Ao comentar esse verso, ou esses versos aqui desse texto, ele diz o seguinte, o homem era um paralítico, não podia ajudar-se a si mesmo, e ninguém busca a Deus. Primeiramente, Deus deve buscar ao homem por meio de Cristo, e então é necessário que o indivíduo seja ajudado por outros para que Cristo seja trazido com sucesso à sua vida. É daí, meus irmãos, que vem o meu tema neste dia, Senhor Jesus, perdoa-me. E por que, Senhor Jesus, perdoa-me? O homem grita no fundo da sua alma por perdão de pecados, por cura da alma. Ele pede para que Cristo o cure, porque ele sozinho, ele não consegue se salvar, ele não consegue se curar sozinho. Cristo vem ao nosso encontro, ele desce ao nosso nível, balbucia em nosso idioma, e desta forma nós só temos uma atitude, ajoelhar-se e gritar, Senhor Jesus, perdoa-me, eu estou arrependido de meus pecados. Após o mestre ter ficado isolado em lugares desertos no final do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, agora ele retorna à sede aí do seu ministério, a vila de Naum, a cidade de Cafarnaum. Rapidamente ele retorna, pois a distância de onde ele estava era pequena, cerca de 5 a 10 quilômetros de distância, era uma distância tecnicamente curta, e assim rapidamente ele chega até a casa de Pedro, que se tornou a sua casa ali, o seu quartel-general, aí na cidade de Naum. Esta casa não poderia ser a casa de Jesus, pois a sua casa estava a cerca de 32 quilômetros de distância dali, em Nazaré, e por isso essa casa aqui não deve ser entendida como a casa onde Jesus cresceu ali e se desenvolveu, pois ela estava a 32 quilômetros de distância dali, em Nazaré, e deste modo ele vem à casa de Pedro, onde tudo começou no Evangelho segundo São Marcos. Versos de 1 a 4. Acompanhe novamente comigo. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Então o povo afoito por cura, o povo acelerado ali porque queria receber a bênção da parte de Cristo, logo espalhou a notícia de que o Messias, de que aquele curador divino estava de volta, e muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Então perceba, meus irmãos, que à primeira vista Jesus ele já não começa ali operando milagres, ele vai para o foco principal do seu ministério, que é o anúncio da palavra de Deus. Então ele anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Cerca de 50 pessoas, meus irmãos, estavam dentro daquela casa ali que media em torno de 3,5 metros quadrados, fora a multidão que estava pelo lado de fora. E aqui é apresentado para nós a importância da koinonia, a importância da comunhão, da vida em comunidade, da coletividade, da cooperação de um para com o outro. 5 amigos, meus irmãos, atraídos pela graça que estava sendo apresentada ali por Cristo, eles se aproximam da casa de Pedro. E um, devido às suas limitações, era carregado pelos outros 4. Uma multidão impede que eles se aproximassem de Jesus, mas a atração era tão forte e eles
não estavam nem um pouco preocupados com as dificuldades que eles estavam ali a enfrentar. A atração era tão forte que eles não estavam nem um pouco preocupados com as dificuldades que eles estavam enfrentando ali. O que eles almejavam era a cura do seu amigo, era que seu amigo paralítico fosse curado. Não se sabe há quanto tempo ele não andava, se desde o seu nascimento, ou se por alguma doença que atrofiou os seus membros, ou por alguma enfermidade cognitiva que fez com que seus membros se atrofiassem, ou algum problema cognitivo, mas eles estavam empenhados, meus irmãos, na causa deste homem. Eles desejavam que ele voltasse a andar, vão em busca de cura física e recebem um presente surpresa, ou como dizia o reverendo Augusto Nicodemos, um presente inesperado. Eles esperavam receber uma coisa e acabaram recebendo outra. De repente eles entreolham-se, eles olham um para o outro e olham para a lateral da casa e veem que há uma escada, um acesso para o telhado, e um olha para o outro e percebem que por ali havia um acesso, por ali havia uma forma de se aproximarem do Divino Mestre, e assim eles fazem um cálculo rápido e minucioso de onde seria o local exato onde Jesus estava. E agora vocês façam uma reflexão comigo aqui. Imagine a cena, esses homens aí escalando aquela casa, estourando o teto ali, estourando o telhado e descendo com aquele homem paralítico em cima daquele lençol, que era a cama onde ele jazia, que era usada ali para ser o seu meio de transporte. Imagine a cena, terra, palha, poeira para todo lado caindo ali, e Jesus pregando o evangelho nesse meio tempo aí, nesse interim. Então eles calcularam minuciosamente e rapidamente onde estaria o Senhor. Talvez eles pensassem entre si, a casa é pequena, como dito, ela mede em torno de 3,5 metros quadrados, tem mais ou menos umas 50 pessoas ali dentro, vamos arrebentar esse telhado aí e chegar ao mestre, esse monte de gente aí não vai deixar a gente passar, vamos ter que passar por cima deles. Então essa foi a ideia que eles tiveram. Essa gente não deixa a gente passar, então vamos passar por cima deles, mas nós vamos chegar até o mestre. Nós queremos a cura do nosso irmão, do nosso amigo, vamos passar por cima deles. É por ali que nós vamos entrar. Precisamos da cura do nosso amigo, e não vai ser essa grande massa de gente aí que vai nos impedir. Nada vai nos impedir de levar o nosso irmão àquele que pode curá-lo. E foi isso, amados amigos, que eles fizeram. Mas analise comigo este texto e perceba o que estes 4 primeiros versículos já têm a nos ensinar. Esses versos nos ensinam que se nós, como igreja, não nos mantivermos unidos em coinonia, em comunhão, uns com os outros, não vamos produzir os resultados que Cristo espera de nós. A única maneira de produzirmos os resultados que Cristo espera de nós é que cooperemos uns com os outros, para que o evangelismo seja feito, para que almas cheguem aos pés de Cristo, para que a palavra de Deus seja pregada. É a única forma da igreja cumprir o objetivo do Mestre, que é a pregação do evangelho. Devemos aplicar o amor como esses 5 amigos de forma coletiva, de uns para com os outros, chorar com os que choram e se alegrar com os que cantam. Esse texto nos leva ao altruísmo, à empatia. Esse texto nos leva a refletir, não nos leva apenas a refletir sobre a dor do nosso próximo, mas senti-la e cooperar com ele para que essa dor seja aliviada. Não temos os poderes para perdoar pecados como Jesus tem, mas nós conhecemos aquele que tem poder para perdoar os pecados. Assim como os 4 amigos desse nosso texto,
devemos auxiliar as pessoas para que cheguem ao conhecimento de Jesus e percebam que só Ele é apto para perdoar os nossos pecados e curar as nossas mazelas, para que assim possamos viver na plenitude do que Ele quer que nós vivamos. Então devemos auxiliar para que as pessoas conheçam a Jesus, cheguem até Jesus e assim o conheçam de forma profunda e sejam perdoados de seus pecados. E assim o dom da vida eterna seja oferecido a eles e possa ser aplicado a eles. É assim que vamos cumprir o foco central do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumpriremos o ID, o evangelismo, a pregação do evangelho, que aqui percebemos nesse texto e em outros que já exploramos e que já expomos aqui, é o foco principal de Jesus, o ensino de sua mensagem, não os milagres. Os milagres eram apenas com o fim de validar a sua pregação e a Bíblia Sagrada como um todo, mas não eram um fim e não são um fim em si, porque o foco principal, o fim principal da obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo é a regeneração de pessoas, e essa regeneração só pode ocorrer se o Evangelho for pregado. Versículo 5, Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Então Jesus olha a fé dos seus 4 amigos ali e a fé do próprio paralítico, do 5º amigo que estava ali necessitado, e ele diz que viu a fé deles e por isso ele iria perdoar os seus pecados. A cura deveria ser completa, meus irmãos, não apenas física, mas espiritual também. É isso que o versículo 5 quer exprimir para nós aqui. Jesus, ao perdoar os pecados deste paralítico, ele revela a sua divindade, fazendo uma clara alusão ao Salmo 103, versículos 3 e 4. Veja o que diz aqui, Salmo 103, versículo 3 e 4, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então aqui define que quem perdoa as nossas iniquidades é Deus, E ele diz aqui, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele perdoa a iniquidade e também sara as enfermidades, Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Então ele da cova, ele nos redime, da cova ele nos tira para a vida, e foi o que ele fez aqui com o paralítico. O Divino Mestre nos ensina que primeiro o homem devia ser curado espiritualmente, para depois ser curado fisicamente, ser absolvido. Ele devia ser absolvido dos seus pecados para depois ser curado fisicamente. Esse é o retrato da condição humana, amados irmãos. Desde a queda, o homem está morto em seus delitos e pecados, como o paralítico encontra-se aí inerte, paralisado e impossibilitado de caminhar até Jesus, até o Senhor Jesus, e para que ele o cure, é necessário que alguém o traga até a presença de Jesus. E esse alguém, meus irmãos, é o Pai, através do Espírito Santo, que nos atrai à sua presença e nos leva até o seu amado Filho, até Jesus Cristo, até aquele que pode perdoar os nossos pecados. Querido irmão, entenda que você não pode chegar até Cristo por conta própria. Você não tem condições de tomar a decisão por si só, se o Espírito Santo não ir até você e entrar dentro do teu coração e te convencer de uma tal forma que te coloque de joelhos e que você possa gritar: Senhor Jesus, perdoa-me. Reconhecer, como dizia Wayne Grudem em sua teologia sistemática: Jesus, sozinho eu não consigo. Me dê forças para que eu possa me levantar. Então, por esta razão é necessária uma intervenção divina, queridos amigos, para que possamos voltar à vida, pois sozinhos nós não conseguimos, infelizmente, nos curar por conta própria. Assim como em nossa presente passagem, se Jesus não entrasse em cena como o protagonista do nosso texto, como a figura central desta passagem,
usando meios naturais para operar o extraordinário aí, o sobrenatural, usando o ordinário para operar, para fazer o extraordinário, ele age a favor do paralítico. Se Jesus não entrasse em cena, queridos amigos, os esforços desses 4 amigos iriam por água abaixo, se tornariam inúteis. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui que qualquer esforço humano para chegarmos até a salvação se torna inútil, porque sozinho nós não vamos conseguir. É como se você fizesse uma escada para chegar ao céu e nunca terminasse ela, você nunca conseguisse se aproximar de Deus, demonstrando que todos os nossos esforços no sentido humano para conquistar a salvação são inúteis. É o que disse aí o profeta Isaías no capítulo 64, e eu te convido a abrir nesse texto comigo, Isaías 64, versículo 6, ó. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então o profeta Isaías, aqui no versículo 6 do capítulo 64, nos ensina que todas as obras de justiça que humanamente nós possamos porventura efetuar ou realizar aqui neste mundo ou praticarmos são trapos imundos diante de Deus, pois a salvação é monergista. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Que o autor da salvação é Deus. Como disse o profeta Jonas no capítulo 2 e versículo 9, a salvação pertence a Deus. E isso ele diz, quando estava no ventre do peixe, ele disse, a minha redenção, a minha ressurreição aqui do ventre da morte, aqui das entranhas desse grande peixe só pode ser efetuada por Deus, porque eu sozinho eu não vou conseguir. E ali nós temos uma representação da obra de salvação. E nós vemos aí que a obra de salvação pertence somente a Deus. O que deixa claro para nós é que salvação não é por obras, como dizem os arminianos e os pelagianos e os católicos romanos. A salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Não vem de nós, mas vem de Deus, para que não tenhamos do que nos exaltar, do que nos ensoberbecer, do que entrar em soberba, ou nos gloriar. Por isso que quem é o autor da cura em nosso texto é Jesus, não é o paralítico, e tampouco os seus 4 amigos, porque quem opera a redenção no ser humano é Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, ali na cruz, ao tirar a justiça de Cristo e colocar em nós e ali nos declarar absolvidos. Veja o versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Então estes homens ali, provavelmente, eles foram os primeiros a chegar e sentaram nas cadeiras da frente para ouvir o Divino Mestre. Mas eles não estavam ali, amados amigos, para ouvir Jesus e aprender com ele. Eles foram enviados ali para estar observando tudo e analisando a mensagem que o Salvador estava pregando, para ver se achavam algum tipo de erro para poder condená-lo. O coração e a mente humana é um desastre. E por quê, amados amigos? Porque sempre irá interpretar as coisas de forma deturpada, deformada e equivocada. Saiba que você sozinho, depois que você caiu no pecado em Adão, o seu arbítrio, a sua capacidade de compreender e de analisar as coisas ficou deturpado de modo que você não consegue discernir aí o certo do errado. Você pode ter até aí uns flashes a respeito do que é moralmente correto, mas o que é moralmente bom para a tua alma você não consegue escolher, porque o livre-arbítrio ficou deturpado, se tornando um arbítrio limitado. Por isso, constantemente a Bíblia diz que o coração do homem é continuamente mau e enganoso. É o que diz em Gênesis 6:5, em Gênesis 8:21 e Jeremias
17:9, mas também em Marcos 7, de 15 ao 23, o Salvador ele destrincha isso e diz o seguinte, prestem atenção, Marcos 7, de 15 ao 23, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. As pessoas não entenderam o que Jesus estava falando, nem os seus próprios discípulos. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola e pediram para Jesus que explicasse para eles. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, são as palavras, são os pensamentos. É isso que Jesus está falando aqui que contamina o homem. O comer sem lavar as mãos, ele dizia, não contaminava. O comer um outro tipo de carne que não era kasher, como os judeus atualmente definem, comer uma carne de porco não iria contaminar os homens, por isso ele torna tudo aqui puro diante dos homens. Todo tipo de alimento se torna puro. E ele diz, porque dentro do coração, na mente dos homens, é que procedem os maus desígnios. Foi o que aconteceu com os escribas aqui, os maus pensamentos, A prostituição sai de lá, o roubo sai de lá, o assassinato sai do coração também, o adultério, a avareza, que é a cobiça pelo dinheiro, o desejo desenfreado por aquilo que você não possui, o desejo desenfreado em ostentar coisas, além do que você já tem, além do que Deus já te deu. E ele segue, e diz também, a lascívia e a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Todas estas coisas, Jesus está dizendo, vêm de dentro da mente, o que é chamado de coração aqui, cardia, em grego. Desta forma, ali é expresso tudo que está dentro do homem e é projetado para fora através das palavras. Por isso que não é o comer sem lavar as mãos que iria contaminar. O que iria contaminar eram as palavras que vinham carregadas de ódio, de rancor, de soberba, de inveja, avareza, prostituições e adultérios. Eram essas palavras que iriam contaminar os homens. E foi por isso que os escribas, em seu coração corrupto e depravado, pelo pecado, eles chegam a uma conclusão completamente equivocada. Eles chegam a uma conclusão de que Jesus estava blasfemando, uma conclusão errada que posteriormente iria culminar em uma atitude completamente equivocada. Eles iriam mandar Jesus para a cruz, eles iriam acabar com a vida de Jesus. É o mesmo, meus irmãos, que fanáticos religiosos fazem hoje, assim como os muçulmanos, que se você não concorda com a teologia deles, você é um infiel, você é menos humano e você merece morrer. Assim como os comunistas e socialistas radicais, que olham para nós, conservadores, como sub-humanos, e que eles têm direito de acabar com a nossa vida, porque nós não pensamos como eles. Um pensamento totalmente deturpado e corrupto, contrário à palavra de Deus. Porque Jesus não mandou a gente acabar com a vida de quem pensa diferente de nós. Ele mandou nós orarmos por aqueles que nos perseguem, amar o nosso inimigo, até oferecer água e alimento para essas pessoas. Ele não mandou a gente acabar com a vida deles, como essas ideologias maléficas e teologias espúrias têm ensinado. É necessário um retorno para a palavra de Deus, porque senão vamos tomar sempre atitudes equivocadas. Então, eles iriam tirar a vida do Senhor Jesus. Duas palavras gregas aqui, meus irmãos, nos levam a essa interpretação. Duas palavras gregas que aparecem em nosso versículo revelam para nós esse ensino que eu estou trazendo.
que é da mente que vêm as interpretações erradas. A primeira é dialogissomai, que significa reflexão profunda, deliberada e arrazoamento. E a outra é cardia, coração ou mente. O significado dessas palavras se encontram no léxico de domínio semântico Lounaida, onde nós encontramos aí o significado perfeito dessas palavras aí, como elas se aplicam, e desta forma nós tiramos essa interpretação aí, que dialogissomai, que foi traduzido aqui como arrazoamento, significa uma reflexão profunda, deliberada, pensada, um arrazoamento profundo acerca do que Jesus estava fazendo ali. E esse arrazoamento vinha da mente, vinha do mais profundo do homem, que aqui é chamado de cardia, coração. Por isso este verso, queridos amigos, nos ensina mais uma vez que a inclinação do coração humano, sua volição, seus desejos sem Deus, é continuamente corrupto. Por isso não devemos confiar em nossas próprias ideias e deliberações, sem confrontá-las com a palavra de Deus, para que possamos de fato tomar decisões corretas. Os erros dos escribas aqui, dos gramatéus, foi que eles não confrontaram com as escrituras o que Jesus estava fazendo, eles não conseguiram perceber que a Bíblia dava testemunho de que o Messias teria autoridade para perdoar pecados e também curar enfermos. Eles não viram isso e por isso eles rejeitaram o Messias verdadeiro. A Bíblia deve ser o critério, meus irmãos, para avaliarmos nossos pensamentos e intenções, pois ela é a nossa única regra de fé e prática. Mas o raciocínio de Jesus segue aqui nos versículos 7 e 8. Ele diz assim, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? De fato, os gramatéus aqui, os escribas, eles interpretaram perfeitamente. Só Deus poderia perdoar pecados. Não havia outra pessoa que tinha essa autoridade. E Jesus estava precisamente revelando ali, ao ser onisciente, revelar os pensamentos deles, perdoar os pecados do paralítico e curar a doença desse paralítico. Ele estava demonstrando exatamente isso, que ele é Deus, ele é o Deus Filho, ele é a manifestação de Deus aqui em carne humana. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim dialogissomai, arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Jesus Cristo avalia as ideias dos escribas, mas ele também avalia as nossas, queridos amigos. Desta forma, ele mostra mais uma vez para nós porque ideias humanas são um total fiasco, são um verdadeiro fiasco, e sem a direção e o crivo do Espírito Santo, mediante sua palavra, sempre serão reprovados diante de Deus. Qualquer deliberação, ensinamento, preceitos teológicos que não entrem em convergência aí com a palavra de Deus, pelo contrário, entrem em contradição, deve ser rejeitado porque não faz parte do ensinamento bíblico e ortodoxo. Ideias humanas devem ser rejeitadas porque a ideia humana deve estar pautada aqui em cima deste livro. Eu, como teólogo, não posso ensinar o que eu quero, ou o que eu acredito, ou o que eu penso. Eu tenho que ensinar o que está embasado nas Escrituras Sagradas. Por isso eu quero dizer para vocês, jamais devemos confiar em nós mesmos, pois somos limitados, corrompidos por nossos pecados. O pecado nos deformou em todas as áreas e, como dizia João Calvino nas Institutas da Religião Cristã, o pecado, ele atingiu até as profundezas da alma, nos tornou corrompidos. O pecado nos deformou em todas as áreas. Por isso sempre devemos orar, pedindo para que o Espírito Santo nos guie e faça o trabalho dele, nos guie a toda justiça e a toda verdade. Jesus mostrou aqui por A mais B
que as ideias dos gramatéus ali, dos escribas, eram totalmente contraditórias, eles não percebiam a profundidade da revelação e eles estavam totalmente deturpados aí pelo pecado. E veja o que diz aí, ó, o que segue o nosso texto nos versos 9 ao 12, ó. Qual é mais fácil? Pergunta Jesus. Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Era mais fácil, queridos amigos, dizer o óbvio. Era mais fácil dizer que os pecados daquele homem estavam perdoados, porque não havia maneira de avaliar se aquilo verdadeiramente havia acontecido. Só que Jesus, ele não fica só nisso aí. Ele opera um outro milagre no versículo 10. Ele cura o paralítico, ó. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, versículo 11, ó, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus, primeiramente, ele perdoou os pecados daquele homem porque ele tinha autoridade, porque ele é Deus. Ele já tinha mostrado isso ali ao revelar os pensamentos daqueles homens e agora ele mostra mais uma vez, eu absolvo o pecado desse pecador. Só que para mostrar que eu sou verdadeiramente Deus, Jesus está dizendo aqui, ele diz ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda, vai embora curado. Jogue a sua cama nos seus ombros e vai para a sua casa andando com as suas próprias pernas, para que estes incrédulos vejam que de fato eu sou o Messias, que de fato eu sou Deus. Jesus revela que ele é o próprio Deus encarnado, o que fez com que ficasse escancarado que os escribas e fariseus ali estavam totalmente equivocados. E por isso, a partir dali, eles já começam a maquinar como eles iriam eliminar a Jesus, porque eles não conseguiam se conformar que um simples carpinteiro, ou tecnon, um construtor, ele fosse ali mais sábio e mais poderoso do que eles. Os escribas estavam questionando não só a autoridade de Jesus, eles estavam questionando a sua identidade, e por isso ele opera esse milagre, demonstrando primeiro que ele é Deus, ao absolver os pecados desse paralítico, e depois mostra que por ele ser Deus, ele tem autoridade não só para perdoar os pecados, mas para curar aquele doente. O texto encerra dizendo que todos ficaram ali admirados, ficaram fascinados com aquilo que Jesus havia operado, com o feito do Senhor Jesus, e por fim eles glorificam a Deus. O texto paralelo que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, em versículo 26, nos diz que todos estavam atônitos, estavam pasmados com as obras que Jesus estava fazendo ali. Eles ficaram admirados, pois haviam visto prodígios. Esses versos nos comunicam e nos apresentam um Jesus poderoso, meus irmãos, porém compassivo também, um Deus que se envolve com o seu povo, um Deus que tem empatia. Não é um Deus morto que está distante do seu povo, mas é um Deus vivo e operante, que está ali ex operato, está ali operando a cura deste pecador, primeiramente a maior de todas, que é a cura espiritual, expurgando todos os seus pecados e demonstrando quem ele é, e em segundo lugar, curando a cura física daquele homem. Ele é um Deus vivo e presente. E por fim, eu quero dizer para vocês, tanto crentes, como aqueles que ainda permanecem imóveis, imobilizados ali, como aquele paralítico, devemos conhecer esse Jesus daí da Bíblia, um Deus que podemos confiar e estar certos de que Ele estará conosco nas horas mais amargas de nossas vidas, nas horas mais difíceis. Não fique apenas impressionado aí com os prodígios que Ele pode operar, ou que Ele pode fazer, ou com o que Ele pode nos oferecer. Eu te convido a deixar de orbitar essas coisas efêmeras e passageiras aqui desta terra, que são aí curas físicas e bens materiais. Eu te convido a conhecê-lo como ele verdadeiramente é,
um Deus presente, um Deus poderoso para nos dar uma cura que vai além dos limites humanos, dos limites físicos, uma cura que Ele nos deu ao morrer naquela cruz. A cura mais profunda de todas, a cura da alma, é a limpeza, a absolvição das manchas dos nossos pecados e da decadência que a nossa raça caiu quando Adão pecou, quando Adão resolveu, por livre e espontânea vontade, comer do fruto proibido. E assim ele se envolveu conosco de uma tal forma, meus irmãos, que ele entregou a sua vida por nós. Ele derramou todo o seu sangue ali naquela cruz para nos resgatar da maldição do pecado. E quando ele exclamou naquela cruz, Tetelestai, está consumado, ele respondeu o grito de nossas almas, Senhor Jesus, perdoa-me. Se você tem esse sentimento dentro do seu coração, se você está sentindo que Jesus ele te conclama a gritar por ele e pedir perdão por seus pecados, faça isso agora. Clame aí no mais profundo da sua alma, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, porque ele vai estar ali com os braços abertos para te receber e dizer o que ele disse para o paralítico. Filho, se aproximando dele, colocando um grau de intimidade com ele ali, dizendo, filho, teus pecados estão perdoados. Eu não quero saber o que você fez, não me interessa o que você fez ou o que você deixou de fazer. O que interessa é que Jesus, ele está entrando dentro do seu coração nesta hora e está dizendo para você, filho, arrependa-te dos seus pecados, arrependa-te agora para que eu possa te perdoar, para que você possa ser curado espiritualmente. Quando o paralítico ele toma a sua cama e vai embora usando as próprias pernas, queridos amigos, ele revela que Jesus nos cura espiritualmente e nos oferece um novo recomeço, uma nova vida. É o mesmo que Pedro fala em suas cartas, despojando-nos do velho homem corrompido, manchado pelo pecado, manchado na carne. Despojar-se ali significa lançar de lado uma roupa suja, se despir dela. Depois de um longo dia de trabalho, é isso que significa ali. É o mesmo que Jesus estivesse dizendo para aquele homem, filho, você não precisa mais da cama para andar, agora você pode andar com as suas próprias pernas. E era o mesmo que ele estivesse dizendo para nós, filho, você não precisa do pecado mais, lança de lado toda essa sujeira e corrupção e venha caminhar comigo com as suas próprias pernas, andar de mãos dadas comigo para a eternidade. Em uma ocasião, Rodolfo Abrantes, ex-vocalista da banda Raimundos, em uma entrevista ele disse o seguinte, eu cantava em um show um setlist de 20 músicas para alimentar a minha carne e hoje eu canto 2 ou 3 músicas para honrar a Deus e isso me faz melhor. E o que o irmão Rodolfo ele queria dizer com isso? Ele dizia isso fazendo um contraste entre a sua antiga vida e a nova. Antes ele cantava para satisfazer a si mesmo, para satisfazer talvez o seu ego, ele não menciona isso na entrevista, mas talvez fosse aquela ânsia de se aparecer, de querer ser alguém lembrado por ter feito algo, talvez ele fizesse isso para alimentar o seu ego. Ele diz que cantava para satisfazer a si mesmo. Hoje ele é um adorador, o que revela que ele não sente um pingo de saudade da sua antiga vida, cheia aí de vícios, pecados e exageros. Uma vez liberto do pecado, meus irmãos, não precisamos mais dele, assim como o paralítico, uma vez que estava curado da sua paralisia, ele não precisou mais da cama, ele jogou ela no ombro e saiu carregando ela e demonstrando para aquele povo, eu não necessito mais dessa vida antiga, esta vida de dependência dos meus 4 amigos que me carregavam de lá para cá, agora eu posso ajudá-los, eu posso trabalhar com as minhas próprias mãos, posso ser reintegrado na sociedade, posso andar com meus amigos de igual para igual. É o que Jesus Cristo está fazendo aqui conosco. Ele nos pega no lamaçal do pecado e nos traz para a sua presença e diz, filho, você não precisa mais do pecado, se despoje do velho homem e agora se revista do novo homem que se renova dia a dia, em fé,
para que você possa viver pela fé, não pelas tuas obras. É isso que Jesus está falando aqui. Não vamos viver pela força do nosso braço, queridos amigos. Vamos viver pelo poder regenerador e curador do Senhor Jesus. Então o paralítico, uma vez que estava curado, não precisou mais da cama para se locomover. Desta forma, eu convido a todos vocês a refletirem sobre isso, para que percebamos que o homem sem Deus, ele não consegue efetuar absolutamente nada. Deus é quem nos habilita por meio da graça, mediante a fé. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo superabunde sobre a vida de cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.